pessoas, eu sou o professor Keiler, você está aqui no canal H História. Hoje, para mais uma aula de História do Brasil, Colônia, nós vamos falar basicamente sobre a economia açucareira, o período da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Eu peço para você curtir esse vídeo e ao mesmo tempo se inscrever neste canal. Dá lá a sua curtida maravilhosa e vamos lá, roda a vinheta. É muito difícil a gente não associar a colonização do Brasil à cana-de-açúcar. É uma coisa que está ali uma para outra, já está enraigada. É difícil errar uma questão, naturalmente, que venha com esse tema. Mas vamos entender como é que se dá esse processo. Primeiro, levando em conta que o açúcar ele foi o produto escolhido pelos portugueses para colonizar o Brasil e que garantiu, por sua vez, a colonização do território. A economia açucareira vai marcar a colonização do Brasil basicamente ali entre os séculos XVI, que é o início da colonização, até meados do século XVII, quando a gente já começa a ver essa economia açucareira entrando em crise. No entanto, é importante a gente destacar que alguns historiadores costumam dizer que não existe um período de ciclo da cana-de-açúcar. Bom, eu confesso a vocês que eu sou um desses historiadores que também contesta a palavra ciclo. Eu acho que ela não é uma palavra adequada e fiel à realidade do que foi a economia açucareira. Quando a gente fala em ciclo, a gente tem a ideia de que houve um momento de ciclo do pau-brasil, depois um ciclo da cana-de-açúcar, depois um ciclo da mineração, depois um ciclo do café e assim por diante. E essa ideia de ciclo significa dizer que começou uma atividade, ela chegou no seu momento auge e depois, por alguma razão, ela deixou de existir. E não é isso, gente, que vai acontecer com o pau-brasil, nem com o açúcar, nem com a mineração e nem com o café. O que a gente vai verificar, na verdade, é que existe um período em que essa economia, essa produção, esse produto, ele está em destaque, ele é a principal atividade, mas num período posterior ele perde esse espaço, ele perde essa prioridade, ele perde essa hegemonia para alguma outra cultura, algum outro produto que venha substituí-lo. É importante que a gente destaque que quando os portugueses já trazem o açúcar para o Brasil, eles já conheciam a cana, eles já conheciam o açúcar e já produziam também. O açúcar tem origem asiática, ele é levado para a África pelos árabes, depois os portugueses vão ter contato com a cana-de-açúcar. No processo da expansão marítima, ali no início do século XV, por volta de 1418, por aí assim, ou seja, bem no início mesmo do século XV, eles vão então começar um processo de expansão, vão pegar o açúcar que é especiaria e vão começar a produzir ali na África. Mais tarde eles vão trazer esse produto para cá, para o Brasil. A partir de 1432, com a chegada do Martim Afonso de Souza aqui no território, já com objetivos de colonização e constatando que não havia metais preciosos, a cana-de-açúcar é implantada aqui no Brasil. E ela, naturalmente, teria alguns elementos que concorrem para que ela seja um produto perfeito para o processo de colonização dar certo. O primeiro elemento, que a gente chama então de condição favorável para a cana-de-açúcar dar certo aqui no Brasil, é a condição que o açúcar tem de especiaria no mercado europeu. Especiaria é um produto que tem um alto valor no mercado porque ele não é um produto que existe em grande quantidade naquele determinado lugar. Na Europa, por exemplo, você não encontra açúcar em qualquer lugar. Você não vai encontrar esse produto com muita facilidade. Isso torna ele um produto muito caro, muito procurado e naturalmente especiaria. E o açúcar, por ser uma especiaria, ele renderia altos lucros para quem o produzisse e principalmente para quem o vendesse. Então esse é o primeiro elemento que faz com que o açúcar seja então um produto muito interessante para ser cultivado aqui na colônia. Geraria riquezas com certeza para a coroa portuguesa, certo?
O outro elemento é a experiência que os portugueses já tinham com a produção da cana-de-açúcar. Eles não vieram aprender a produzir cana, não vieram aprender a produzir açúcar aqui no Brasil. Eles já tinham desde o início do século, como eu falei ainda há pouco no vídeo, lá no início do século XV, a gente já percebe então os portugueses levando o açúcar ali para as Ilhas Atlânticas, que encontrou condições favoráveis para a sua produção. E aí, então, naquela região, os portugueses desenvolveram a plantação, depois a produção, e um século mais tarde, no início do século XVI, eles precisam de um produto para colonizar o Brasil, e o açúcar é um produto da qual eles têm experiências suficientes para começar uma produção aqui no território. O terceiro elemento que é fundamental é que, diferente de outras regiões, o Brasil teria uma condição natural extremamente favorável. O clima é tropical, as chuvas são regulares, o solo é fértil, e aí nós vamos então verificar que tudo concorria favoravelmente para a implantação da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Então não tem outra, gente. O açúcar é escolhido então para colonizar o território. E a partir de 1532, a quantidade de engenhos que vai se implantar no Brasil se multiplica. Primeiro ali na região de São Vicente, depois eles começam a trazer o açúcar para cá, para o Nordeste, e lá no Nordeste eles vão encontrar ali por volta da Bahia e também da capitania de Pernambuco, vão encontrar então o solo de Massapê, que é aquele solo fértil, aonde seria uma garantia de prosperidade para as plantações. E os engenhos tendem a se multiplicar ali naquela região nordeste, onde seria mais tarde o centro da produção açucareira. O outro elemento que a gente destaca também dentro desse processo é que a estrutura, o conjunto de elementos que fazem parte da estrutura produtiva açucareira ou da agromanufatura açucareira aqui no Brasil, ele ficou conhecido como sistema de plantation. E esse sistema, por sua vez, ele é um sistema baseado numa produção em larga escala, voltada para o mercado externo. É interessante destacar que o açúcar era produzido aqui no Brasil para venda no mercado externo, que seria Portugal, e Portugal vai revender esse açúcar no mercado europeu. Então, quando você tem a intenção de revenda, você naturalmente tem também o interesse em uma grande quantidade de produtos. Então não era interessante para os portugueses sair de lá de Portugal, atravessar o Atlântico, ter todo esse gasto para chegar aqui no Brasil e pegar uma quantidade muito pequena de açúcar. Eles precisam de uma grande quantidade. Então, se não for em grande quantidade, eles nem vão sair de lá. Eles nem vão se dar esse trabalho. Então, para quem vai produzir açúcar aqui na colônia, fica logo então o recado dado. A produção tem que ser em larga escala. E para que essa produção seja em larga escala, é necessário que a gente desenvolva essa produção em um latifúndio, que é o primeiro elemento desse sistema de plantation. E esse latifúndio, essa grande extensão de terra que vai produzir o açúcar e também vai desenvolver a plantação da cana, não necessariamente nessa ordem, é um latifúndio monocultor. Ou seja, ali nós teríamos um cultivo de um único produto. E esse produto é a cana-de-açúcar. Na verdade, quando eu falo de um único produto, eu estou me referindo à prioridade do mercado externo. Então não adianta plantar um monte de coisa. É interessante concentrar ali num único produto, e esse produto é a cana-de-açúcar. E esse produto, por sua vez, vai ser produzido baseado no trabalho escravo. A escravidão, então, é o outro elemento. Nós temos aí sistema de plantation, aqui, ó, latifúndio, monocultura. Terceiro elemento, escravidão. É muito importante destacar que a produção açucareira ela tem que dar lucros. Os investimentos têm que ser suficientes para garantir lucros. E gastar com mão de obra diminui esses lucros. Então, era muito rentável, de repente, para a coroa e, ao mesmo tempo, para os engenhos, que a mão de obra fosse escrava. Se não tiver que pagar salário a esses trabalhadores, os lucros, naturalmente, poderiam ser maiores.
O outro elemento também que a gente pode aí enfatizar é que essa produção açucareira ela está inserida dentro de um processo de implantação de uma atividade produtiva na colônia que garanta lucros para a metrópole, e isso daí faz parte de um outro sistema que a gente chama de sistema mercantilista. Os estados europeus, aqui eu vou me referir a Portugal, o Estado português, ele tem então que procurar meios de desenvolver e fortalecer a economia de Portugal. A coroa, o rei de Portugal, tem essa responsabilidade. Então o que a gente vai perceber é que ao colonizar o território e implantar uma atividade colonial ali, uma atividade produtiva, lucrativa, ele tem que garantir que somente ele, Portugal, tenha lucros com os produtos que são desenvolvidos aqui no Brasil, a cana-de-açúcar. Então, para isso foi desenvolvido e implantado o que a gente chama de pacto colonial. Esse pacto colonial, ele seria basicamente uma relação de monopólio que vai existir então no comércio da colônia com a sua metrópole. Em outras palavras, a metrópole monopoliza o comércio com a colônia. Significa dizer que a metrópole, Portugal, é a única que pode comprar do Brasil e vender para o Brasil. Certo? Isso significa dizer que os produtos aqui do Brasil, colônia, eles só podem ser vendidos para Portugal, e tudo que o Brasil, colônia, precisar comprar, isso só pode ser comprado de Portugal. O Brasil, como colônia, teria que oferecer gêneros tropicais e matérias-primas para Portugal, e Portugal, enquanto metrópole, teria que oferecer produtos manufaturados para o Brasil. É interessante destacar mais tarde a rainha Dona Maria I, ela vai inclusive baixar um decreto proibindo a atividade manufatureira na colônia para garantir que todos os produtos manufaturados necessários aqui, eles seriam comercializados, comprados de Portugal. Certo? Então, a colônia só comercializa com a metrópole, e a metrópole tem o objetivo de abastecer a colônia com os manufaturados. Esse pacto colonial é uma garantia de que todos os produtos produzidos aqui, eles seriam unicamente para a metrópole, e todo o lucro que seria obtido aqui, ele seria também unicamente para Portugal. O outro elemento que a gente também vai dar um destaque aqui é a figura do engenho, a grande propriedade açucareira, certo? Mas antes da gente destacar esse elemento aí, eu queria só deixar claro para vocês que engenho, na verdade, é aquela região ali no latifúndio, aquele pedaço ali que produz o açúcar, certo? Então é muito importante destacar que com o tempo esse termo engenho ele acaba sendo associado e sinônimo de toda a propriedade, a plantação, a produção, tudo ali passava a ser visto como engenho. Então o engenho, com o tempo, ele se torna não só a unidade de produção, mas como também o centro da vida social, aquele grande latifúndio que abriga todo mundo. Abriga a casa grande, abriga a senzala, abriga a capela, abriga a plantação, a fábrica do açúcar, enfim, tudo estaria ali. E as pessoas então vão interagir naquele espaço. O engenho passa a ser não só o centro produtor, como também o centro da vida social naquela região. Com relação à produção dentro do engenho, nós temos uma parte bem expressiva que vai ser destinada à plantação da cana. E depois, então, nós temos essa cana sendo colhida e levada, então, para a fábrica do açúcar. Ali na fábrica do açúcar, nós teremos, então, etapas pela qual vai passar esse processamento. Primeiro, ele passa pela casa da moenda, onde a cana será prensada, vai ser então extraído o caldo da cana, que alguns chamam também de garapa, que mais tarde vai ser levado então para um outro local chamado então de caldeiras, ou casa de caldeiras. Lá eles vão então ferver esse caldo da cana, até então que um trabalhador chamado mestre do açúcar diga que chegou no ponto, ou seja, deu o ponto, certo? Da fervura. E dali eles vão ser levados para a casa de purgar. Serão colocados em forma, geralmente em formato de cones, com um pequeno furo
bem pequeno mesmo ali no fundo, aonde vai sair todo aquele líquido e aos poucos a gente vai perceber a sedimentação apenas da parte que interessa, que é o açúcar. O que fica em cima é um pouco mais branquinho, o que fica embaixo ele já é mais escuro, é um açúcar que hoje nós chamaríamos então de mascavo. E aí então eles vão pegar já essas formas com açúcar já solidificado e vão tirar essa forma e mais tarde então vão empacotar isso daí. Eles vão ficar em forma de um cone que eles chamavam de pão de açúcar, certo? Inclusive vem daí o termo pão de açúcar lá para aquele morro lá expressivo e muito famoso no Rio de Janeiro, certo? É mais ou menos naquele formato. É importante também destacar que em alguns engenhos eles faziam isso numa forma retangular e cortavam então como se fosse um aspecto mais parecido com uma rapadura. Isso vai variar de engenho para engenho, tá, pessoal? Então isso daí é muito diverso aqui na colônia, tá? Depois vão embalar esse açúcar e vão naturalmente comercializar com o mercado externo, que é Portugal. Não esqueça que só Portugal pode comprar o açúcar do Brasil. Depois que sai daqui para Portugal, aí sim é que o açúcar vai ser revendido. Mas professor, e eles só vendiam realmente para Portugal? Bom, gente, por lei só pode vender para Portugal. Mas não vendiam para ninguém? Talvez. Pode ser que tenham vendido para alguém em algum momento. E pode? Não pode. Mas acontecia. Caso alguém seja pego vendendo, comercializando produtos com outras nações, isso é crime de lesa majestade. Ou seja, você está enganando o rei. E quem engana o rei, comete a lesa majestade, merece o castigo na forca. O castigo é a morte na forca. Tudo ok? Então não pode. Existiam vários engenhos no Brasil, vários tipos de engenho. Por exemplo, o engenho real, que é movimentado a água, é o engenho mais estruturado, geralmente perto de um rio. Esse rio, então, com a sua força motriz, ele vai movimentar toda aquela engrenagem que vai dar, então, condições para o funcionamento da moenda. É um engenho bem maior, é um engenho bem mais rico. Nós temos também os engenhos de trapiche. Em geral, a gente percebe que são animais, bois, que vão movimentar a moenda. Algumas vezes tem até a moenda portátil, que ela seria também movimentada por escravos. Isso daí é uma diversidade, certo? Tem o engenho somente de plantação. Por exemplo, eu não tenho condição de investir em toda a estrutura, mas eu tenho condição de plantar a cana. Então eu só planto a cana. Quando eu preciso fabricar o açúcar, aí eu faço um acordo com quem tem toda a fábrica de açúcar, o engenho, e aí então eu faço uma negociação pela qual ele fica com uma parte do açúcar produzido ali. E tinham também os engenhos de cachaça. Embora os engenhos de cachaça não sejam em grande quantidade aqui no Brasil, eles produziam cachaça, que era um dos elementos que também servia para se obter escravos na África. A cachaça é um produto requintado, a cachaça é um produto bom naquele período, certo? Ela já demonstra, por exemplo, quando você chega na casa de alguém, a pessoa vai querer que você prove da sua cachaça. E aquilo seria uma forma, então, de demonstrar que você é uma pessoa de posses, que você é uma pessoa que tem um requinte, que você é uma pessoa que tem um produto bom para oferecer às suas visitas. Tudo ok? É importante também destacar, gente, que entre a plantação e a fabricação, transporte e o refino do açúcar, existem muitas diferenças de custos para cada uma dessas etapas. Plantar é um valor. Fabricar o açúcar é um valor mais outro valor. Transportar é um valor vezes outro valor. E o que eu estou querendo dizer para vocês, na verdade, é que cada vez vai ficando mais caro. E Portugal, por sua vez, ele só se interessou por duas etapas. A plantação, a fábrica do açúcar e, naturalmente, a venda. O transporte, muitas vezes, era financiado pelos holandeses. É importante destacar para vocês que quando a cana-de-açúcar foi implantada no Brasil, Portugal não tinha toda essa condição econômica.
ele estava em crise. Então a Holanda acabou financiando a implantação de alguns engenhos. E mais tarde vai fazer outras negociações, como por exemplo, transportar o açúcar, se comprometer em comprar o açúcar de Portugal e também refinar esse açúcar. Com o processo de refinamento, da qual os portugueses não tinham e também não se interessaram por algum tempo em obter, a Holanda tinha um açúcar de melhor qualidade, naturalmente mais caro, e que era vendido para o mercado europeu. Mais tarde isso vai dar uma confusão, a gente vai ver isso no vídeo posterior, lá nas invasões holandesas. Certo? Então nós teríamos aí a participação da Holanda nos investimentos e também nos negócios açucareiros aqui no Brasil. Essa produção açucareira, por sua vez, ela vai então dar um molde para toda uma sociedade que vai se formar aqui no Brasil desse período, que a gente chama de sociedade açucareira. E esta sociedade, ela é bem o reflexo das desigualdades sociais que existiam aqui. Uma diferenciação muito grande, muito expressiva e de muito impacto, seria basicamente entre os que eram nascidos aqui, os que vieram da África e os que vieram de Portugal. Isso é uma diferença gritante aqui na colônia. E nesta sociedade açucareira, a gente percebe alguns elementos. Primeiro, ela é uma sociedade patriarcal. Isso significa dizer que a figura do dono, do proprietário, daquele sujeito que é o chefe da família e também do engenho, ele será uma figura basicamente da lei. Ele será uma figura que tudo que ele diz basicamente é a ordem, é a lei, é o correto, e seria um atrevimento digno inclusive de castigos e até de morte se alguém contrariar esse sujeito. Certo? Ela também está mental. As pessoas que nascem escravos provavelmente vão ser escravos. As pessoas que nascem ricas provavelmente vão morrer ricas, salvo alguns episódios que a gente vai verificar de proprietários que perdem as suas terras, que perdem os seus engenhos ou que têm problemas com a justiça da coroa portuguesa e acabam tendo todos os seus bens confiscados. Mas isso é uma coisa que não é basicamente uma regra para todos, é uma coisa que vai acontecer com alguns. Ela seria aristocrática, as pessoas são definidas pelas posses que elas têm e ao mesmo tempo são pessoas classificadas ali pelo número de escravos que possuem, pela renda aparente que elas possuem e ao mesmo tempo pelo poder econômico e político que elas podem exercer. Certo? Ela é bipolarizada, se a gente olhar de uma forma geral, as classes médias quase não têm expressão. A gente percebe que dois elementos são mais expressivos dentro dessa sociedade, que seria a categoria dos senhores e também a categoria dos escravos, que são os elementos dos polos bem desiguais em condições de sobrevivência, de vida, enfim, que são os mais expressivos dentro desse processo. Certo? E para a gente finalizar, a gente percebe também que, embora a cana-de-açúcar ela seja o principal produto aqui no Brasil, nós temos produtos complementares. Isso é muito importante, é óbvio também, mas é bem interessante que a gente dê um destaque. Esses produtos complementares são baseados em produtos de subsistência. E esta subsistência, por sua vez, é baseada na plantação de feijão, de mandioca, de milho, de trigo. E é importante destacar que muitos desses latifundiários, eles não têm uma produção apenas de cana, certo? Eles vão também ter uma parte ali dentro do engenho, que é a roça de subsistência, que vai arcar com esses produtos que vão garantir a alimentação, tanto das famílias mais ricas, quanto também das famílias ali dos escravos. E é importante destacar que esses produtos eles servem para abastecer o comércio. Os pequenos comerciantes eles vão então comprar esses produtos dessas fazendas para poder vender então nas vilas, para poder vender então ali naquela localidade, garantindo o abastecimento e a necessidade de subsistência desses locais e dessas pessoas. Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like aí embaixo. Vocês estão assistindo aos vídeos, mas não estão dando o like. É muito importante isso para o fortalecimento do canal. Então, se você gostou, honestamente, vai lá e dá um like que fortalece a gente. O canal H de História agradece mais uma vez você aqui.
Um abraço.